Afinal de contas, em que consiste aprender? O que é aprender? Eu transformo informação em conhecimento, lembro deste conhecimento e sei aplicar esse conhecimento. Senão eu não aprendi, não. Eu só tive noção. Eu só tive uma ideia. Se eu aprendo e esqueço, essa aprendizagem não está eficiente. Se eu emagreço e engordo de novo, não está eficiente. Então, para ser eficiente, o processo de aprendizagem consiste nisso. Aprender, memorizar e saber aplicar. No Brasil, as pessoas não estão preparadas ainda para aprender. Nosso sistema educacional é um dos piores do mundo. Existe um ranking internacional, que é o ranking chamado Ranking PISA. O Brasil entrou nesse ranking no início dos anos 2000, tem aproximadamente 13, 14 anos atrás. O primeiro foi feito com aproximadamente 40 países, o Brasil foi segundo lugar, pior, de baixo para cima. Nós ganhamos o nosso sistema educacional, o único país que nós superamos foi a Tunísia. E, portanto, nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Praticamente todo mundo tem essa dificuldade de planejar, dificuldade de se motivar, dificuldade de saber estudar, por um motivo muito simples, ninguém aprendeu isso. Quando a gente pensa na atualidade, na forma do aprendizado encaixotado, né? Muitas vezes o que está sendo oferecido na forma de aprendizado, na velocidade que o mundo está andando, já está obsoleto. A gente não sabe utilizar corretamente o nosso cérebro de forma que a gente aprenda corretamente. Eu acho que a gente não sabe aprender, a gente não sabe estudar, na verdade. A própria ciência vem afirmando e vem mostrando para a gente o quanto de inimaginável que é o potencial de um cérebro. A gente estuda de uma forma que é contrária ao jeito do cérebro funcionar. Por exemplo, a gente estuda lendo muito e o cérebro não retém e não compreende por apenas ler. A gente tem que exercitar, praticar, revisar. Então esse é um dos motivos que a gente estuda errado. Ter um método de estudo é de suma importância. É tão importante quanto descobrir qual método deve ser aplicado a cada aluno. A gente percebe muito claramente que as pessoas elas precisam muito, às vezes, entender o melhor formato de estudar, o melhor formato de adquirir o conhecimento, de aprender. Então, essa dificuldade, sem dúvida nenhuma, ela pode ser resolvida, melhorada com uma metodologia específica. E aí ele encontrar esse método que adequa a ele, sem dúvida nenhuma, é importante na hora de aprender, de adquirir conhecimento. Nos dias atuais, a falta de tempo, a multiplicidade de matérias, cada matéria é um universo. Se o candidato, se o interessado não tiver um método que lhe seja adequado, fatalmente ele vai ter muitas dificuldades em obter uma aprovação, em obter um entendimento de todas as matérias de forma harmoniosa. Então, por isso que o método, o planejamento e a execução desse planejamento são itens importantíssimos na aprovação num concurso difícil como é o do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, enfim, esses concursos que estão sendo disponibilizados no mercado. O aluno precisa, inegavelmente, de um método de estudo, né? Mas a matéria-prima essencial para o aluno é disciplina e força de vontade. Eu sei que fazer planejamento de estudo é uma coisa extremamente complicada. E aí que entra aquela questão de cada um tem um jeito. Porque, veja, a gente tem a regra geral do planejamento, a regra geral do método de estudo e a regra geral do desenvolvimento pessoal. Mas cada ser humano tem uma situação de vida, tem um histórico. E aí é que entra a adaptação. Então, o Charles ele tem um método muito interessante e depois que você aprende, a gente até acha que é um pouco óbvio, mas assim, nunca passa pela cabeça do estudante. Então, assim, são técnicas de memorização, mapas mentais, modos de estudo, de otimização do tempo, que eu acho que foram, sim, imprescindíveis. Antes de eu conhecer o Charles, eu comecei a estudar... que hoje eu posso dizer de uma forma errada, porque como eu não sabia que eu tinha que bater metas, como eu não sabia que eu tinha que fazer um planejamento, como eu não sabia que eu tinha que saber mesclar as matérias, então eu não tinha, não desenvolvia, então não era um estudo de qualidade. Eu acho relevante que o aluno tenha método, acho relevante que o aluno tenha programação para estudar. Isso tudo eu vejo sendo passado pelo professor Charles Peterson de forma muito competente. Com o Charles, aí eu aprendi a fazer um planejamento, dividir o meu tempo
Desde fazer uma simples leitura de uma doutrina, dividir o tempo com uma leitura de texto de lei e fazer exercícios e fazer revisões. Sem dúvida, eu acho que a característica principal do Charles, como professor, como profissional, é justamente essa capacidade motivacional que ele tem. Ele é um cara diferenciado, ele é um cara que tem uma vontade de fazer, uma vontade e uma capacidade de fazer um trabalho com o aluno ali, de levar para ele o conhecimento, de transferir para ele essa questão. Então, essa motivação que ele tem, esse empenho, sem dúvida nenhuma, são os diferenciais e o que faz com que o aluno aprenda melhor, aprenda mais fácil e goste desse trabalho que está sendo feito com ele. Algo que eu considero indispensável é a motivação, é o desejo maior que tudo de realizar e de conseguir. Esse entusiasmo de acreditar no resultado e fazer a nossa parte, né, fez muita diferença para que eu me dedicasse cada vez mais o suficiente para que o resultado viesse. Então, planejamento, método e o terceiro pilar é o lado pessoal. Com esses 3 pilares, um bom planejamento, um bom método e o lado pessoal equilibrado, você está muito preparado para passar. Se você tem a matéria-prima, que é a disciplina aí, né, com alguma programação, isso, a aprovação inegavelmente chega para todos. Vencer pelos estudos eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem. Então, qual é o seu cenário atual? O que você quer conquistar? Qual é o seu cenário futuro? E como chegar lá?